Bom dia, José Álvaro Carneiro. Seja bem-vindo novamente aqui à nossa transmissão. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, José Álvaro, adiantei aqui para o pessoal que está nos acompanhando, né, sobre a premiação, esse prêmio do Hospital, Prêmio Amigo do Meio Ambiente. Queria saber, né, o que levou o Hospital Pequeno Príncipe a receber pelo segundo ano consecutivo essa premiação, esse reconhecimento. Veja, na realidade é uma atitude que daí a gente, que faz parte de nossos projetos, e que é assim, no ano 2012, nós conquistamos uma área aqui dentro da cidade, ali no Bacaxiri, onde a gente está em busca do licenciamento ambiental para fazer a nossa expansão. A gente chama a área de Pequeno Príncipe Norte, ao lado da base aérea do Bacaxiri, vizinho de cerca do aeroporto do Bacaxiri. Bom, nessa área, que é uma área muito grande, nós temos um bosque fantástico, uma espécie de hotspot urbano, e nós temos ali uma estufa, e tendo esse espaço, isso viabilizou o início de um programa de compostagem. Os nossos resíduos orgânicos, apenas da cozinha, do hospital, e um tiquinho de material também proveniente do Instituto de Pesquisa e da faculdade, a gente promove a compostagem. E, ao fazer isso, nós decidimos, faz tempo, ter uma estufa para a gente começar a aprender o manuseio de algumas plantas que a gente tem interesse, e tomamos a decisão de começar a levar funcionários do Hospital Pequeno Príncipe. Toda semana vai um grupo de funcionários até esse lugar e conhece as instalações da estufa e de plantios de algumas coisas. Aí nós pensamos como que a gente podia fazer para melhorar e atrair mais visibilidade para isso. Foi usar o composto orgânico numa horta de chás. Aí, ou melhor, de plantas cujas folhas fossem propícias à produção de chás. E por quê? Para levar esse chá para os colaboradores e para os pacientes do hospital, e, ao fazer isso, ter um bom motivo, um jeito simples de abordar do que se trata uma condição sistêmica de melhoria da questão ambiental, onde o funcionário, o paciente, a família do paciente, passa a saber que nós temos uma preocupação ambiental e que a gente articula um ciclo onde nós consumimos um determinado produto, e aí vou, por exemplo, me referir a café, que é um clássico. A borra do café, isso é levado para a compostagem. Depois do composto realizado, aduba essa horta de plantas que vão se transformar em chá. A gente colhe, leva para o hospital, prepara, produz o chá, e na hora de servir esse chá, a gente conta para todo mundo desse ciclo completo, e isso, então, esse ciclo se transforma num processo de educação ambiental, evidenciando para as pessoas que é possível fazer isso, né? É possível fazer isso, é possível ter esse compromisso numa organização de grande porte, que é o nosso caso, mas isso também é possível para uma família, e aí a gente, a partir desse ponto, a gente aborda outras coisas. Então, daí, a partir disso, a gente aborda os resíduos de um modo geral, aborda o consumo de água, que esse ano é uma coisa profundamente importante, aborda consumo de energia, enfim, aborda a qualidade dos nossos efluentes e o que a gente está fazendo a respeito. Enfim, aí a gente tem uma oportunidade, um gancho, através daquilo que a pessoa está bebendo,
de abordar a questão ambiental e demonstrar que, sim, é possível ter um compromisso com o equilíbrio ambiental, é possível uma organização de saúde que atende SUS ter energia para fazer isso, porque isso não é... A gente não é obrigado a fazer, a gente faz porque a gente acha que tem o dever moral de cuidar da saúde do ambiente. Se nós estamos cuidando da saúde das crianças, a gente tem que dar um jeito de ter força para cuidar da saúde do ambiente. Então, aí, foi esse conjunto que recebeu essa premiação. É uma Você coisa... veja, né, aparentemente um simples chá, né, quantas perspectivas e possibilidades pode trazer, inclusive, de educação ambiental. José Álvaro Carneiro, eu queria dar até um alô aqui para o pessoal do Composta Mais, que acho que é um parceiro aí nessa iniciativa de reaproveitamento de resíduos. Eles deram uma participação também, né? Uhum. No início, eles participaram, sim. É bem legal, porque o meio ambiente e a saúde do meio ambiente e o equilíbrio ambiental, eu acho que precisa desses ganchos para a gente abordar as pessoas, sabe? Porque às vezes a pessoa, principalmente nesse momento, que está um momento tão tenso para os profissionais de saúde, a gente precisa abordá-los de uma forma, digamos assim, saborosa, né? A gente precisa fazer uso da imaginação, da criatividade, para criar meios para continuar levando adiante um processo de influência cultural na cabeça das pessoas. Então, porque muita gente, nós somos um ambiente de 2.600 colaboradores, é o hospital, e aí não apenas o hospital, né? O hospital, a faculdade, o centro de vacinação, o instituto de pesquisa, nosso centro de reabilitação. Então, é um ambiente muito grande. Então, essa é uma maneira que a gente tem para ir tocando e sensibilizando todas as pessoas. E José Bem Álvaro Carneiro, é bacana. muito, muito legal mesmo. Parabéns pela premiação a todos os envolvidos, né? Acho que é uma pegada bem legal aí que vocês estão conduzindo nessa área de reaproveitamento e nessa área ambiental também, que existe uma preocupação muito grande do Hospital Pequeno Príncipe. Agora vamos olhar um pouquinho para esse ano, aí um pouquinho para trás, uma retrospectiva, né? Fechou aí com chave de ouro com essa premiação, né, de Hospital Amigo do Meio Ambiente, mas esse ano não foi fácil, né? Foi um ano de muita luta para a instituição praticamente inteira. Olha, eu acho que eu estou assim direto nessa atividade de perceber o Complexo Pequeno Príncipe fazem quase 11 anos. Então, eu diria que nesses 11 anos foi o ano mais tenso de todos eles. Tiveram coisas muito importantes que aconteceram no transcurso do ano, mas eu diria que se eu tivesse que usar uma palavra só para definir o ano, não apenas para o Pequeno Príncipe, mas para as organizações de saúde de um modo geral, ele foi profundamente tenso, muito tenso, porque e aí quem está do outro lado ouvindo, o, na maioria dos hospitais, e isso é muito, muito presente no nosso caso, a doença Covid entrou no nosso hospital, não foi através dos pacientes, foi através dos colaboradores. O nosso número de pacientes infectados foi relativamente pequeno. O número de complicações, menor ainda, e o número de óbitos, pequeno. Porém, a tensão, primeiro, do desconhecido. Então, no início do ano, até abril, a expectativa daquilo que você não conhece e sabe que é letal.
Então, essa expectativa foi uma coisa assim terrível em muitos grupos internos do hospital e motivou um trabalho triplicado em alguns setores. Na comunicação, muito importante, na psicologia, que daí tinha que mapear esses grupos e abordar dentro dos grupos as lideranças, uma coisa absolutamente fundamental para ir distensionando através da informação qualificada, e depois o esforço que a gente teve que fazer no nosso laboratório. O nosso laboratório, e isso eu fico muito feliz porque o desempenho do laboratório nesse ano foi excepcional. Acho que a gente é o único lugar da cidade hoje que dá o resultado do PCR em 4 horas, na pior das hipóteses, de um dia para o outro. E o nosso laboratório, que é um laboratório de baixa escala, porque é um laboratório altamente especializado em questões complexas e na detecção de nome e sobrenome de bactérias, fungos e vírus o mais rápido possível, por conta de atividades complexas que a gente faz, como, por exemplo, transplantes de órgãos sólidos ou transplantes de medula. O laboratório e a comunicação e a psico, eu acho que nunca se viram com tamanha pressão como no início da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, quem tá ouvindo, tem algumas coisas que aconteceram fantásticas, fantásticas. No primeiro semestre, eu destaco a retomada do nosso transplante de fígado. Nós havíamos parado com o programa há 2 anos e meio atrás, e aí equipes foram para fora, tiveram nos Estados Unidos, principalmente, e nós começamos a nos preparar para a retomada. Essa retomada, ela aconteceu no início de fevereiro, portanto, um pouquinho antes da pandemia, e ela contou, nós temos um padrinho, que é um cirurgião fantástico, curitibano, que mora em Miami, que é o diretor-geral do Instituto de Transplantes de Miami, que faz parte do complexo do Jackson Memorial, que é o maior hospital público americano. Ele se chama Rodrigo Viana e é uma pessoa fantástica, um médico e um cirurgião excepcional, e foi o padrinho do nosso transplante. E aqui, com 2 cirurgiões principais, a Giovana Camargo e o José Sampaio, e uma equipe muito grande, com destaque para anestesista, a Carol, e muitos outros, hepatologistas clínicos. Um transplante é uma atividade médica multidisciplinar muito complexa, e os médicos, e eu não sou médico, né, eles afirmam que o transplante de fígado é mais difícil que transplante de coração. Então, nós retomamos isso com sucesso. O programa se desenvolveu ao longo desse ano difícil com o mais absoluto sucesso, o que é fantástico para a criançada que precisa disso. Hoje nós somos referência disso, de transplante de fígado no Paraná, com tendência a virar referência para Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Então, isso é uma coisa que nos distingue e muito nos honra. Uma outra coisa importante que aconteceu no primeiro semestre foi a renovação da nossa certificação de qualidade. Um hospital precisa ter uma certificação de qualidade. Sabe, é muito, muito importante, porque é um trabalho de natureza cultural relevante, cujo epicentro está em você perceber pequenos erros, erros médios e erros grandes, e investigá-los todos.
Então, isso é auditado permanentemente, e aí surge uma questão. Como que a gente ia ser auditado no hospital inteiro, no momento em que a pandemia tinha trancado as portas? A pandemia estava determinando o distanciamento e como evitar a presença e a aglomeração de pessoas, principalmente num lugar como um grande hospital. Bom, por acaso nós tínhamos, não por acaso, nós tínhamos um projeto, e temos um projeto de telemedicina que tem como nome telepresença. Então aí nós tínhamos e temos robôs de telepresença, mas que a gente estava pensando o uso dos robôs para a medicina. Então, para troca de informações, por exemplo, entre as nossas UTIs, num acordo que a gente tem com o National Children's Hospital de Washington. Então, são robôs de telepresença, que são dispositivos com câmaras, computadores, e nós nunca tínhamos imaginado outro uso para esses assim, aparelhos, né? E aí, de repente, nós pensamos, mas por que não fazer uma grande inspeção no hospital inteiro? O hospital é muito grande, né? Vamos lembrar, são 380 leitos, 4 UTIs, um enorme centro cirúrgico. Aí nós fizemos isso com os robôs de telepresença. Foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil. Foi o mais absoluto sucesso, destaque pelo órgão certificador, e com isso nós renovamos a nossa certificação de qualidade. Foi uma coisa muito, muito bacana. As equipes adoraram, se sentiram muito assim orgulhosas da organização. Ela se preparou para questões de telemedicina e telepresença, e acabou que isso resultou num bonito perante a empresa certificadora, né? E isso acabou virando notícia. Então, foi uma coisa que todo mundo gostou muito. Nesse ano, José Álvaro Carneiro, e agora pensar no bicentenário, né? Houve essa certificação, renovação, houve o prêmio também que a gente comentou, e agora é o bicentenário. Eu vi que vocês investiram muito em equipamentos, né, em estrutura mesmo técnica para tocar aí os procedimentos de alta complexidade. Como é que está agora pensar nos 200 anos? Vocês que já fecharam, né, as comemorações dos 100 anos, agora é pensar no bicentenário. Fechamos, e acho que esse ano a gente fecha com uma questão estrutural muito importante. Nós concluímos a reforma do centro cirúrgico. Não inauguramos por conta da pandemia, mas é possível que a gente faça uma inauguração por telepresença. Foram quase 30 milhões de reais de investimento, e que tem alguns destaques. Tem, por exemplo, nós somos referência nacional em cirurgias ortopédicas complexas. Nós conseguimos comprar uma mesa cirúrgica que facilita o trabalho do cirurgião e traz mais conforto ao paciente e às equipes. Essa mesa, que é uma mesa muito cara, custa, com todos os equipamentos, um pouquinho mais do que 1.200.000, é a segunda no Brasil. Então, nós temos no nosso centro cirúrgico, e nele eu aponto para essa questão estrutural, a gente fez muitas reformas estruturais que a gente pouco alardeou, mas conseguiu fazer, e que isso daí nos remete ao futuro e a pensar como vai ser o futuro do ponto de vista dos nossos investimentos em processo. O 2020 traz muito essa questão da telepresença, como ir mais longe através da tecnologia, né? Então, que de um modo, digamos, simplista, é isso que a gente está fazendo aqui,
trocando palavras e sendo ouvidos por muita gente. No mundo dos cuidados em saúde, a maior tendência é o uso de aparelhos que tragam acurácia e novas possibilidades da percepção do paciente à distância, mas com muita precisão. De que eu estou falando? Nós temos 2 aparelhos que a gente está testando já no transcurso desse ano. Um deles se chama Taito Care. É um aparelho que, à distância, você consegue fazer um exame de ouvido, de garganta, você faz ausculta de coração, de pulmão, toma temperatura, batimentos cardíacos, saturação de oxigênio. Então, você tem um conjunto de dados extremamente precisos que garantem essa avaliação de ponto de partida, mesmo que feita muito longe. Esse é um aparelho. E esse muito longe, esse exame pode ser feito por um amador qualificado, uma mãe treinada, por exemplo, ou um profissional de saúde, médico ou não. E aí, à distância, tendo esses dados altamente precisos, um médico pode orientar essa pessoa à distância. Então, esse é um aparelho, o Taito, que nós, através de uma coligada nossa chamada Twinda, nós, numa parceria com o Hospital de São Paulo, chamado Sabará, estamos fazendo uso em pesquisa, mas também disseminando e levando ao mercado. Um outro aparelho muito importante se chama Brain for Care. É um aparelho de medição da pressão intracraniana não invasivo. Veja bem, por incrível que pareça, a medição de pressão intracraniana, até o advento desse aparelho, e ela só poderia ser feita se você fizesse um buraco no teu cérebro para instalar um pequeno aparelho ali. Não um buraco no cérebro, desculpe. Um buraco no osso, na calota aqui. E por que isso? Porque se acreditava na rigidez da calota e que essa era uma verdade aceita e que seria impossível você medir de outra forma que não fosse assim. Um brasileiro, o professor Sérgio Mascarenhas, grande amigo, um físico maravilhoso, presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Sérgio, que está, nesse momento, com 94 anos, ele teve uma hidrocefalia benigna e queriam fazer um furo no crânio dele para botar um sensor. Ele disse, o quê? Vamos fazer um furo na minha cabeça? Eu vou inventar uma coisa que seja melhor do que essa porcaria. E inventou, registrou, aprovou na Anvisa, no FDA americano, na comunidade europeia, está em uso. Nós somos o principal hospital do planeta a fazer todos os testes em pediatria. No mundo adulto, Einstein, Sírio, John Hopkins nos Estados Unidos, Clínica Mayo nos Estados Unidos. É um novo mundo que se abre através disso, porque permite a avaliação à distância. Então, repare uma coisa, seja para o mundo e muitos usos na neurologia, mas mais do que isso, o crânio de uma criança é muito plástico. E logo que nós começamos a fazer as avaliações aqui, a gente percebeu que se você começa a monitorar a pressão intracraniana de uma criança, e aí ministra uma droga para essa criança, principalmente as drogas vasoativas, imediatamente existe uma reação dessa pressão intracraniana. Então, esse aparelho traz um mundo novo, assim, de
percepção do cérebro e suas funções no corpo à distância. Então, esses dois aparelhos e outros que virão vão levar a telepresença mais longe, a presença de alguém mais longe. Então, o médico que está aqui, através desses aparelhos, vão poder tomar conta de um paciente à distância, vão poder orientar alguém menos qualificado à distância. Então, esse mundo novo é um mundo que o Pequeno Príncipe está apostando, tanto quanto na genômica, que é uma coisa que a gente vem investindo há muitos anos, no diagnóstico precoce. Mas daí estou falando em diagnóstico precoce não como força de expressão. Não, é tendo a coragem de ter um laboratório genômico ali no Água Verde, fazendo as coisas aqui em Curitiba, desenvolvendo tecnologia aqui em Curitiba, porque, sabe, você se querer ser um ator na multiplicação de conhecimento, na geração de conhecimento, no mundo médico, no mundo da medicina, no mundo da ciência, isso exige coragem, exige capacidade de gestão, uma vontade danada, e aí, além de tudo isso, ter tempo para fazer coisas bacanas no equilíbrio ambiental e ganhar um prêmiozinho assim para a gente ficar bem feliz. Muito bom, né? 2020 foi uma panela de pressão, mas o saldo aí, por tudo que o senhor está comentando, foi também positivo, né? Muitas conquistas e muita coisa boa pela frente. José Álvaro Carneiro, eu queria agradecer demais e dar os nossos parabéns aqui em nome do Observatório de Justiça e Conservação a toda a equipe do Hospital do Complexo Pequeno Príncipe, né? E um feliz ano novo para todos nós. Acho que já estamos aí na reta final, faltam poucos dias para a virada, né? E é o momento também da gente olhar para trás e pensar no futuro também. Pelo jeito, o Hospital, o Complexo tem muitos planos para o futuro. Queria parabenizá-lo aqui agora neste momento. Olha, eu queria agradecer, queria desejar a todo mundo um ótimo 2021. Lá no Complexo Pequeno Príncipe, nós vamos sair desse ano e da pandemia, que ainda vai longe, nós vamos sair mais fortes do que nós entramos. Nesse ano é um ano incomum, em todos os sentidos. Nós fizemos esse ano 3 transplantes de coração bem-sucedidos, o que é muito raro, é difícil mesmo. Então, isso de sair mais forte é o que eu desejo para todas as famílias, para todos os amigos, para todas as pessoas. E queria dizer, se cuidem, economizem água, porque ainda está difícil, né? Curitiba, a notícia que eu tenho é que nós estamos com os reservatórios só a 36% da sua capacidade, mesmo com as chuvas. Então, economizem água, se cuidem, muito cuidado nesse Natal, muito cuidado no Ano Novo, boas festas e um super 2021 a todos. O JC até está cumprimentando o pessoal do Hospital Pequeno Príncipe, está dando os parabéns também, né? Muito obrigada, JC, aí pela companhia. O Alessir Carrigo está acompanhando aqui pela rádio, né, Alessir? Que bom, seja sempre muito bem-vindo. José Álvaro Carneiro, agradeço muito a sua participação e a gente mantém um contato. Qualquer novidade, estamos à disposição. Obrigado, um ótimo dia. Até mais.